Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é mais uma vez um privilégio nós podermos repartir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas eu creio que essa palavra vai te abençoar muito nesse dia, nos próximos dias que virão, e se você colocar essa palavra no seu coração, você não só não vai pecar contra o Senhor, mas você vai se sentir seguro, segura, diante das lutas que vierem contra você. Mas eu quero orar para que Deus nos ajude nessa meditação, para que Ele fale ao seu coração, não seja eu a falar, para que, como disse João Batista, diminua eu e o Senhor apareça, não é? O Espírito Santo de Deus fale com você. Pai amado, Deus bendito, que bom temos o Senhor como nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso socorro, que, ó Deus, que diferença faz na nossa vida. Temos ao nosso lado alguém que está do nosso lado. Pai, que o Senhor nos ajude agora nessa meditação, que ela entre no nosso coração, ó Pai, que nós nos sintamos, ó Deus, guardados, seguros, animados, ó Deus, na nossa luta contra o mal, na nossa luta para sobrevivermos e vencermos as armadilhas que são tantas na vida para nos derrubar. Que o Senhor, ó Deus, nos conforte, nos console e nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos 16 e 17. Profeta Isaías 54, 16 e 17. Palavras do Senhor ditas através do profeta Isaías. Veja, fui eu, o Senhor, quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu, o Senhor, quem criou o destruidor para gerar o caos. Mas nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que lhe acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aleluia. Gente, à vista de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, à vista do mundo estar mergulhado no caos, do planeta estar dando sinais de que as coisas não vão bem, à vista do fato de estarmos envolvidos numa batalha espiritual em que o diabo é o nosso arqui-inimigo, o nosso adversário, essa palavra de que nós temos uma herança da parte de Deus, essa palavra aqui que nós lemos, que diz que nós temos uma herança da parte de Deus, é algo fantástico, maravilhoso, é uma promessa extremamente inspiradora, consoladora, abençoadora. Nós recebemos essa promessa de Deus. E que promessa é essa? De que o destruidor não prevalecerá, de que o caos não prevalecerá, de que o mal não prevalecerá. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24, inclusive o mal. O mal tem que se submeter ao poder, ao senhorio de Jesus. É promessa do Senhor que o mal, que cresce assustadoramente, não vai prevalecer, apesar de todo o barulho que faz. Não importa o que ele faça contra você, não importa o que ele use contra você, não importa o que ele crie para lhe destruir, nada disso vai ser o ato final na sua vida. O diabo está aprontando por aí desde antes da nossa criação, e ele é muito criativo. Ele está sempre tentando trazer algo novo
para nos derrubar, sempre tirando uma carta da manga para tentar vencer o jogo, de forma desonesta, é claro, sempre investindo contra nós, usando um truque que nós ainda não conhecemos ou ainda não caímos, mas nada disso vai funcionar, porque Deus nos prometeu que o mal não prevaleceria e nunca prevalecerá nas nossas vidas. E embora essa promessa esteja no Velho Testamento, ela não é apenas para Israel, ela não é só para o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, nem apenas para o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, não. O verso 17 diz que essa promessa é para os servos do Senhor, é a herança do servo do Senhor. Se você é servo do Senhor, é serva do Senhor, essa herança também é para você. E mais do que isso, herança é um direito ou de nascença ou por adoção. E Paulo em Romanos 8,15 diz que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos chamar Deus de Pai. Então, nós temos parte, né, nessa herança. E parte dessa herança que nós temos parte é que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Isso é, parte da herança que nos cabe é a nossa vitória contra o mal, contra o diabo e contra as armadilhas que ele apronta para nós. Mas presta atenção num detalhe que faz toda a diferença aqui. Não é uma promessa para todos os seres humanos, não é uma promessa para crente, não é uma promessa para dizimista, não é uma promessa para simpatizante do Evangelho, é uma promessa para servos e servas do Senhor, para gente que serve ao Senhor, para gente que busca fazer a vontade do Senhor. Quem é servo dele recebe, quem não é, não recebe. Simples assim. E também precisa ficar claro para nós é que quando Deus nos faz uma promessa, Ele a cumpre. E se Ele disse que não importa o que o diabo faça contra você, se Ele disse que não importa por quantas frentes o mal lhe ataque, se Ele disse que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, contra você, então nenhuma arma prevalecerá contra você. O diabo pode agir com base na sutileza que não vai pegar você. O mal pode jogar uma bomba contra você que não vai lhe destruir, porque Deus nos defenderá. É direito nosso, porque assim Deus nos prometeu. Pastor, mas você falou jogar uma bomba e nós não vai nos destruir? Então deixa eu explicar para você que o que eu estou querendo dizer com você, para você, que jogar uma situação na sua vida para tentar te desequilibrar emocionalmente, espiritualmente. É nesse sentido essa bomba aí, tá? É lógico que se alguém jogar uma bomba sobre o meu corpo, ele vai se destruir, mas mesmo assim o mal não vai prevalecer na minha vida. Então, se você é servo de Deus, é serva de Deus, pode parar com essa história de vitimismo, pode parar com essa história de se sentir um inútil, de se sentir uma derrotada, de se sentir uma pessoa infeliz, e não precisa nem pensar nessa coisa de que, para dizer para mim, pastor, o senhor está dizendo isso porque não está passando o que eu estou passando, não está sentindo o que eu estou sentindo. Bom, nem você também não está passando o que eu estou passando e não está sentindo o que eu estou sentindo. Portanto, essa história não vai colar. Eu só sei de uma coisa: há uma promessa feita por Deus de que o mal, em todas as suas formas e pretensões, não prevalecerá na vida dos servos do Senhor. Portanto, mude de atitude, viva como um vencedor, como uma vencedora, e não como alguém que já foi derrotado. O mal não vai prevalecer.
E por mal aqui, eu me refiro não só à entidade maligna, ao diabo, mas também à morte, às doenças, ao envelhecimento, ao sofrimento, à dor, à depressão, à violência, ao caos, tudo aquilo que é inimigo da vida, porque o mal tem muitas faces, mas só tem um objetivo: frustrar os planos de Deus, como se isso fosse possível. Não é, né? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, já disse Jó na sua situação lá atrás, no capítulo 42 do livro que leva o seu nome. Vejam como as coisas funcionam. Jesus, ele está entrando na cidade de Naim e cruza com o enterro na porta da cidade, nos portões da cidade. Jesus vê a mulher que já era viúva chorando pelo filho que estava naquele caixão, e Jesus o ressuscita o moço, devolvendo à mulher a alegria de viver. O mesmo aconteceu com Lázaro. Jesus, comovido pela dor das pessoas, tocado pelo sofrimento das irmãs Marta e Maria, traz Lázaro de volta à vida, para a glória de Deus Pai. Então, gente, por que eu falei desses dois exemplos? Porque nem a morte, que Paulo em 1 Coríntios 15, 26 diz ser o último inimigo a ser vencido, nem a morte, esse último inimigo a ser vencido, tem a palavra final sobre nossas vidas. O mal não vai prevalecer. É promessa de Deus. O mal, seja na forma que for que se apresentar, não terá a última palavra na sua vida. Se por alguma razão você se sente ameaçado, ameaçada, não se preocupe, o mal não vai prevalecer na sua vida. Temos exemplos na Bíblia disso. Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes verdadeiros, eles são advertidos que se não se dobrassem à estátua de Nabucodonosor, seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Como eles não se dobraram, eles foram jogados naquela fornalha que, de tão quente que estava, matou os soldados que os jogaram lá. Mas esses três moços, três jovens, apesar de terem sido ameaçados, e apesar, vejam o detalhe, não foram só ameaçados, a ameaça foi concretizada, eles foram jogados lá, mas apesar disso, o mal não prevaleceu, e eles saíram de lá ilesos, sem sequer estar cheirando a fumaça. Você vai numa churrascaria, você sai cheirando a fumaça. Eles foram jogados dentro da fornalha e nem fumaça estavam cheirando. Tempos depois foi a vez do amigo deles, Daniel. O mal na pessoa dos invejosos, políticos invejosos, que não suportavam a ideia de Daniel estar ascendendo aos olhos de Dario, que era o rei na época, então eles armaram uma cilada para pegar Daniel através de um decreto real. E esse decreto real estabelecia que nenhum cidadão poderia orar ao seu Deus, pedir alguma coisa ao seu Deus durante os próximos 30 dias, só ao rei Dario. E Daniel, assim que ele soube que o decreto fora sancionado, faz o quê? Ele vai para casa orar, e vai orar de janela aberta para todo mundo ver o que ele estava fazendo. Por causa disso, ele foi lançado numa cova com leões famintos, mas o tiro saiu pela culatra. O mal se deu mal outra vez. Daniel saiu ileso daquela cova porque o mal não pôde prevalecer contra ele. É promessa de Deus para os seus servos. A gente até pode passar pelo perrengue, pela fornalha, pela cova, mas o perrengue não é o fim.
Em segundo livro dos Reis, no capítulo 19, verso 14 em diante, acontece uma coisa lá, e o rei Ezequias, que era rei de Judá, recebe uma carta ameaçadora de Senaqueribe, rei da Síria. A carta dizia mais ou menos o seguinte: você sabe o que nós fizemos com todas as outras nações à sua volta, você sabe como nós destruímos essas nações e os seus deuses, e eu quero que você saiba, Ezequias, que o seu Deus não é maior do que o nosso, nós vamos destruir vocês. E Ezequias fez o que só quem tem juízo faz, só um político que tenha juízo faz. Ele leva a carta com ameaça até o altar no templo e coloca essa carta diante do Senhor. Resultado, eu vou ler para vocês o resultado no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, versículos 32 a 36. Olha o resultado dessa oração que Ezequias faz pedindo o socorro de Deus. Versículo 32, através do profeta Isaías, Deus fala com Ezequias o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, diz o Senhor, e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Aí Isaías conta o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e vazou, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Está aí, gente, está aí. Senaqueribe é um tipo, uma tipificação do mal na Bíblia. E a tática mais usada pelo mal para nos desestabilizar é essa que Senaqueribe usou, o blefe. O mal blefa sempre. Ele faz ameaças como se nós estivéssemos indefesos. Ele blefa como se tivesse o poder para nos destruir, caso não nos submetamos a ele. Mas não passa de blefe por pelo menos duas razões. A primeira, nós não estamos indefesos. Deus é por nós. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor peleja e pelejará sempre por nós. A segunda razão, o diabo não tem o poder que ele alega ter. Ele, assim como nós, é um ser criado por Deus e por isso tem muitas limitações. O poder que ele tem não dá conta de fazer tudo o que ele gostaria. Ele até gostaria, mas não tem poder para isso. E o blefe do mal consiste em mexer com as nossas mentes para nos fazer acreditar que não temos como vencer as cartas que ele tem. Mas ele só engana os incautos, os ingênuos, os imprudentes, os desavisados. Ele só engana aqueles que acreditam no pai da mentira. Blefar é tudo o que lhe é permitido fazer. Mas se a sua vida foi colocada nas mãos de Jesus, os blefes e as ameaças do mal, ainda que se concretizem, não serão a última palavra na sua vida. O mal não vai prevalecer na sua vida. Se você tiver que temer alguém, tema ao Senhor Jesus. Se você tiver que acreditar em alguém, acredite no Senhor Jesus. Se você tiver que confiar em alguém, confie no Senhor Jesus, porque o mal pode causar muitos estragos, mas Jesus tem o poder de restaurar todos eles. Vejam o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 12: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, o meu tesouro, a minha vida, até o dia final. Se a sua vida está nas mãos daquele que tem todo o poder e não blefa,
Pode ficar descansado, pode ficar descansada, que a última palavra sobre a sua vida será dele e nunca do mal. Você não tem que se preocupar com os ataques, de onde eles vêm, a intensidade deles, a sua agressividade. Não importa o que aconteça, Deus não vai deixar você ficar prostrado, vencido ou derrotado, porque terminar desse jeito é impossível para quem é de Jesus. Pode ser que por um momento você fique caído, se sinta derrotada, mas só vai ser por um momento, porque Jesus virá em seu socorro tão rapidamente, que será o diabo que não verá de onde veio o golpe que vai derrotá-lo. Sabe aquela expressão que a gente usa, enquanto você vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto? Bolo pronto? Pois isso se aplica aqui. Quando o mal pensa que está com a sua vida nas mãos dele, tudo já está resolvido nas mãos do Senhor. Ele teria que passar pelo Senhor Jesus para chegar a nós, e isso ele não consegue fazer, não tem como fazer. Por isso nada que ele tente fazer contra nós prevalecerá. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é preciso ficar tenso e nem com medo durante suas lutas. Não é preciso esperar até que tudo se resolva para louvar ao Senhor. Aconteça o que acontecer, a vitória final será sua. E essa é a promessa do Senhor para os seus servos. 1 de João 5,18 também nos esclarece sobre o nosso status diante de Deus e diante do mal. Lá está escrito o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, porque aquele que é nascido de Deus é protegido por ele, e o maligno não lhe toca. A maior bênção que se pode ter nessa vida é ter o Senhor ao nosso lado e do nosso lado. Às vezes a gente procura se cercar de pessoas no intuito de nos sentirmos mais seguros, mas o que essas pessoas que estão conosco podem fazer por nós na luta contra o mal? Às vezes a gente tem pessoas que estão conosco, mas quando bate o problema, elas somem, elas vazam. Há pessoas, as celebridades que têm milhares de fãs que as defendem nas redes sociais, fãs que seriam capazes de fazer as coisas mais absurdas por esses ídolos que elas têm. Mas mesmo com toda essa legião de fãs que tem, se a vida dessas pessoas, dessas celebridades, não estiverem entregues ao Senhor Jesus, elas vão terminar no inferno. Não importa o quão popular você seja, o quão amado pelo mundo você seja, não importa o quão rico você seja, não importa o quão poderoso você seja ou se ache, isso não vai lhe dar a vitória sobre o mal. O Salmo 124 diz que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos já nos teriam engolido vivos, as águas nos teriam arrastado. Mas ele termina dizendo o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós, os servos do Senhor, não estamos à mercê do mal, mas debaixo da proteção do sangue de Jesus. Ainda que tenhamos que passar por situações difíceis, sofridas, dolorosas, não será assim para sempre. No final, o Senhor nos dará a vitória. O grande perigo não é o mal vir contra nós. O grande perigo seria o Senhor não estar ao nosso lado e do nosso lado quando o mal viesse contra nós. Mas Ele está. Portanto, anime-se, alegre-se, respire fundo e continue lutando, porque o final dessa luta já está decidido ao seu favor. Castelo forte é o nosso Deus, diz o hino de Martinho Lutero. E uma vez abrigados dentro desse castelo, dentro de Deus, o inimigo jamais terá condições de nos derrotar, de nos destruir, de nos alcançar. Isaías 35, versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes,
Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Deus virá para salvar você. Então talvez seja a hora da gente mudar a maneira de ver as coisas. Ao invés de se deixar intimidar pelo mal, pelos blefes dele, fortaleça-se pelo fato do Senhor estar com você, do Senhor ser por você. Sabe aquela expressão, veja as coisas pelo lado bom? O lado bom da sua vida é que o Senhor está ao seu lado e do seu lado. Ele está ao seu favor. O mal não pode fazer nada quanto a isso, a não ser blefar, isso é, tentar lhe convencer de que isso não é verdade, e ele faz isso usando sofismas. O que é isso? Argumentos que dão a ilusão de serem verdadeiros, mas não são. Lembre-se sempre de que ele, o maligno, é o pai da mentira, que por detrás de tudo aquilo que ele fala e faz, está escondida a sua verdadeira intenção, que é a de nos enganar para nos destruir. Mas isso não vai acontecer, porque o Senhor é o nosso protetor, o nosso guardador, o nosso libertador, o nosso salvador. O mal não prevalecerá, você prevalecerá. O mal não fará o que faz para sempre, porque o Senhor eventualmente acabará com ele. Os dias dele estão contados, mas saiba de uma coisa: os seus dias não estão mais contados, você é eterno, você será preservado, você será preservada para sempre. Portanto, para terminar, eu faço minhas as palavras de Jesus em João 14: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é dos servos do Senhor pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Guarda essa palavra no seu coração e até a próxima, se Deus assim nos permitir.